Está no ar mais um episódio do Pode Peregrinar, o primeiro podcast de peregrinação do Brasil. Eu sou Evelyn Barros, missionária da comunidade de Obra de Maria, e eu tenho uma grande alegria no Pode Peregrinar de hoje. Alguém que vocês já estavam pedindo, sim, eu sei, eu também escuto ela, eu também rezo junto com ela. Com esse instituto que certamente é uma bênção de Deus para todos nós. Eu estou no Pode Peregrinar de hoje com uma convidada muito especial, a irmã Maria Raquel. Fica conosco, porque vocês já sabem que fortes emoções nos aguardam nesse Pode Peregrinar. Bem-vinda, irmã. Deus e pague, Evelyn. É uma alegria estar aqui com você. Que alegria. Fica confusa a nossa cabeça. Um dia a gente está rezando com a senhora, outro dia a gente está aqui olhando assim para a senhora. Mas que bênção. Deus é generoso demais em unir os carismas, em nos unir naquilo que é o nosso propósito, que é o céu. Então, louvado seja Deus que a senhora está aqui conosco. E eu já vou perguntando, porque não adianta enrolar muito, não. Irmã, nos bastidores aqui eu fui perguntando para a senhora qual foi a sua primeira vez, quantas vezes a senhora já peregrinou conosco. Conte para nós. Olha, a primeira vez foi em 2010, né? Assim que eu recebi o convite para participar aqui com vocês, eu já fui tentar resgatar. E aí foi em 2010, eu ainda não tinha ingressado na vida religiosa, ingressei logo em seguida e foi uma experiência extraordinária. Nós fomos para a Terra Santa naquela oportunidade. Meus pais me presentearam, tinha acabado de me formar, eles me deram esse presente assim, de formatura, né? Tinha acabado o curso de Direito. E aí foi uma experiência muito forte, assim, pisar na Terra Santa. Eu sempre gostei, eu tenho muito amor pela palavra, pela Sagrada Escritura, então eu posso dizer que depois daquela experiência, não é, para mim, nunca mais eu ouvi o Evangelho da mesma maneira. Cada vez que eu ouvia a proclamação da palavra, era como que a Sagrada Escritura se abria diante de mim e aquela imagem, então, aquela experiência, ela era renovada, atualizada, não é? Eu já estive naquele lugar, então foi realmente uma experiência muito marcante estar na Terra Santa. E a senhora estava finalizando um ciclo para começar outro. No meio disso, tem a Terra Santa. Tem a Terra Santa. Que marco é na sua vida, assim, na vida, não antes da irmã Maria Joana, né, mas na leiga, que ainda não tinha entrado no Instituto. Como a senhora define essa primeira experiência na sua vida pessoal na Terra Santa? Eu estava exatamente nesse período de discernimento, né? Encerrando uma etapa e diante de tantos questionamentos, assim. Então, foi um presente dos meus pais e eu acredito que eles percebiam também a minha, digamos, com uma certa confusão, assim, de entender o que é que Deus queria de mim. Então, eu fui sozinha, no sentido assim, tive um grupo, obviamente, sim, mas eu fui só, assim, não fui com nenhum familiar, havia alguns amigos, mas foi uma experiência de realmente buscar ouvir essa voz de Deus. E me marcou profundamente, de maneira que, quando chegou, pouco tempo depois, eu já vim para o Instituto já para fazer a experiência. Então, a peregrinação foi em 2010, eu entrei no Instituto em 2010. Então, foi uma experiência muito marcante, assim, de discernimento vocacional, de ouvir a voz de Deus, né? Muitos vão ter a oportunidade, quando abraçamos, decidimos ir a uma peregrinação. E a Obra de Maria se esforça ao máximo por proporcionar a melhor experiência. Mas é similar à graça de Deus. A graça de Deus é derramada, mas existe uma parte que é com você. Então, o peregrino ele precisa abrir o coração. Assim, não, eu preciso fazer isso aqui valer a pena. Eu preciso estar atento ao movimento do céu. Não? Então, tem uma parte que diz respeito a você. E se a gente abre o coração, né? E inclusive para aquilo que vai acontecer de adversidade, porque vai acontecer, mas com o coração aberto a gente consegue perceber esse Deus que fala. A peregrinação é você sair nessa busca de Deus, né? Vamos peregrinar para encontrar Deus. E é uma experiência grandiosa. E qual foi o lugar que a senhora mais gostou quando foi na Terra Santa, pela primeira vez? Na Terra Santa, um lugar que me
marcou profundamente. O Mar da Galileia, ele é muito marcante, né? Mas a Gruta de Belém também é muito marcante. São muitos lugares, né? O Horto, para mim, porque também a minha devoção, assim, com Calvário, com Nossa Senhora das Dores, que eu trago no meu nome, com Jesus crucificado, é muito forte. Então, mas é muito difícil porque realmente todos os lugares, eles são muito marcantes, assim. Mas eu acredito que o Horto, o Mar da Galileia e a Gruta de Belém foram muito fortes. Seja Deus. Eu lembro, irmã, que quando eu fui, uma das minhas primeiras vezes para a Terra Santa, quando eu cheguei no primado de Pedro, no Mar da Galileia, eu fiz minha Nossa Senhora Aparecida. Não tem como a gente voltar, né, a mesma pessoa depois de uma peregrinação, porque o lugar por si só já fala o nosso coração. Essa aqui é a grande verdade. Mas, irmã, a senhora foi antes e depois já como diretora espiritual, levando um monte de gente. Em pleno Pentecostes, eu até encontrei com a senhora lá, voltando, né, para o Brasil. E qual foi a experiência agora, retornando para a Terra Santa, agora já na vida religiosa, já levando também o Exército de Deus? Já é uma perspectiva já diferente, né? Interessante poder comparar nessas duas vezes. Foram dois momentos muito especiais, mas assim, o primeiro momento, digamos que era um momento meu, assim, né? Eu estava discernindo a vocação, então estava muito atenta a esse interior. O segundo momento já era hora de dar, de ser para o outro. Então, já era aquele esquecer de si para que o outro fizesse a experiência. Talvez quantos jovens ali estavam vivendo a experiência que eu fiz em 2010, buscando uma resposta de Deus, né? Então, naquele segundo momento, foi muito mais um servir aquelas pessoas que ali estavam. E foi marcante, muito marcante, porque a experiência de ir com o Exército de São Miguel foi uma experiência forte, sobretudo... nessa peregrinação nós fomos até o Monte Gargano, então entrar na Gruta de São Miguel Arcanjo com o Exército de São Miguel foi muito para nós um cumprimento de uma promessa e uma confirmação, porque um ano antes nós havíamos estado na Gruta de São Miguel, fizemos a consagração do Exército de São Miguel dentro da gruta e nós nunca imaginamos que um ano depois nós estaríamos ali, agora não com os nomes no livro, mas com os próprios membros do Exército. Então é algo que a gente guarda no coração e foi um momento de muitas graças. Não só para os presentes, mas como intercessores para toda esta grande família de oração, esse exército que Deus levantou na pandemia. Irmã, e para um peregrino que está se preparando para uma peregrinação, quais são as dicas valiosas? Porque a gente já sabe que não é só uma viagem, é um encontro com Deus, é um retiro. E mais do que preparar a mala, precisa preparar o coração espiritualmente. O que um peregrino não pode deixar de colocar nessa mala, nessa bagagem espiritual para viver uma peregrinação? A graça de Deus, ela superabunda, né? E nós podemos encontrar, até a senhora falando aqui, eu me lembrava, né, quando Saulo cai do cavalo. Então, assim, às vezes até mesmo com aquela pessoa que pode acontecer. Eu vou porque um amigo me chamou, eu só vou porque a minha mãe me chamou. Não estou nem um pouco afim, mas eu vou. E a gente vê a graça acontecer. Mas vamos lá, partindo do pressuposto de que eu quero ir nessa peregrinação, eu quero colaborar com a graça, eu quero me preparar. É importante, sim, importante, não é, a confissão, é importante se preparar espiritualmente, o jejum, né? Se você pode e se preparar para esse momento, o jejum, um pouco mais de oração, porque de fato é um momento forte desse transbordar da graça de Deus. E se a gente colabora com a graça, isso ajuda bastante, né? Mas é como eu disse, vai ter talvez aquela pessoa que não teve oportunidade de se preparar, ou talvez não foi porque eu estou indo e Deus faz o extraordinário. É muito bonito ver esse mover da graça de Deus. Então, confissão, só recapitulando, me ajude aí, confissão. Confissão, jejum, né? Um pouco mais de oração, isso é muito importante. Ver previamente direitinho o roteiro por onde você vai passar, tentar conhecer um pouco antes aqueles lugares,
Porque eu já passei por essa experiência, você ir num lugar e não ter tempo de preparar, de tentar conhecer pelo menos no mínimo aquele lugar antes, e aí depois que você passa, que você vai ver ali alguma coisa, nossa, eu não olhei isso, eu não vi isso. Então, assim, é muito bom quando antes de ir para uma viagem, você tenta observar antes, nossa, o que é que tem ali? Pesquisar. Hoje a gente tem a internet que já expõe tanta coisa, então você pesquisa antes, porque quando você chega, isso ajuda bastante a explorar tudo aquilo a riqueza do lugar, né? E na vida da irmã Maria Raquel, o que é que as peregrinações ajudam nessa busca da santidade, na busca realmente do céu? É muito forte essa experiência de você, por exemplo, né? Eu tenho uma devoção muito particular por Santa Clara de Assis. Então, você já ter lido tanto sobre a vida dela, de repente você tem a oportunidade de estar ali, onde ela viveu. Você está ali onde ela morreu. Você está ali e lembrar-se daquela cena onde ela expulsa os sarracenos levantando o Santíssimo Sacramento. Isso é profundamente tocante. Você, por exemplo, está em Lantiano, não é? Onde o milagre eucarístico aconteceu. Ali a experiência de céu ali foi muito forte. A gente não queria sair dali. Nós poderíamos estar lá até agora, de joelhos, com a Madre Kelly conduzindo aquele momento e a gente adorando Jesus. Né? Mas a gente precisa levar essa experiência. A gente não vai ficar, nós vamos voltar. Né? Tem que descer do Tabor, né? Tem que descer do Tabor e você entender também que esse Lantiano está em cada altar. Não é? Então, eu acredito que, inclusive, Deus nos prepara ali. Deus nos prepara ali para algo também que Ele quer nos pedir. Não é à toa. Né? Pelo menos quando eu vou a uma peregrinação, né? Entendam bem assim, no que é que eu estou dizendo, a gente precisa estar atento porque Deus está preparando para algo. É uma graça tão grande que Deus vai utilizar isso aqui para algo. Não é? Então, não desperdiçar. Por exemplo, 2010, Terra Santa, assim quando eu cheguei, abracei a vida religiosa. Não é? Então, assim, Deus está me dando essa graça, essa oportunidade, está me preparando para algo que Ele vai me pedir. E por isso que é importante viver, alegrar-se, viver a fraternidade com os irmãos. Não é? Há um tempo ali para cada coisa, a oração, mas estar atento em cada passo. Deus está preparando algo para mim aqui. Eu preciso absorver tudo aquilo que Ele deseja, então, me conceder para que eu seja capacitada para aquilo que Ele vai me confiar também. Falando do Exército de São Miguel, irmã, eu já fui na gruta e, para mim, sem dúvida nenhuma, é um lugar que não tem como explicar, só quando se vai mesmo. Desde o momento que eu pisei, eu disse, meu Deus do céu, que lugar é esse? E eu estava com um grupo, era a primeira vez, nós estávamos na cidade de Padre Pio. Esse lugar é terrível, casa de Deus e porta do céu, também na entrada. Eu fui entrando para descobrir, cadê essa gruta? E eu olhava a foto na internet e disse, meu Deus, cadê essa gruta? E fui descendo assim. Você leva um impacto, assim, não só para aquilo que os nossos olhos veem, mas para a espiritualidade que existe naquele lugar. Só que tem muita gente, irmã, que certamente começou uma devoção a São Miguel Arcanjo, vendo as lives, assistindo vocês. Para quem nunca foi lá no Monte Sant'Angelo, como que a senhora conseguiria definir, assim, que lugar é esse? Para quem nunca foi, quem não conhece, como que a senhora conseguiria dizer sobre esse lugar? Olha, a gente encontra isso aqui bem na frente, né? Quando a gente está chegando. Esse lugar é terrível, casa de Deus e porta do céu. E, de fato, é um lugar habitado por anjos. Então, realmente, a mística, o sobrenatural, assim, é difícil você conseguir expressar isso em palavras, mas é uma experiência terrível, não no sentido terrível de ruim, mas terrível de grandiosa, assim. Né? De fato, essa a experiência que a gente faz, que ali os anjos habitam aquele lugar. E os anjos, eles são, né, a imponência, porque hoje existe uma imagem muito equivocada sobre os anjos. E talvez uma catequese que a gente, né, precise ter até mais atenção. Antigamente você chegava numa criança, ela saberia rezar a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Hoje você pergunta a uma criança e poucas vão saber a oração do santo anjo. Então, existe um certo
uma tentativa de abafar essa devoção angélica, que é tão necessária. A vida de Jesus foi ladeada por anjos. Nós também somos ladeados por anjos. Nosso anjo da guarda está aqui agora. Então, os anjos, eles são poderosos em Deus, são imponentes, eles têm uma força, né? Os arcanjos, Gabriel, Rafael, Miguel, força de Deus, cura de Deus, poder de Deus. Quem como Deus? Então, essa experiência, quando você chega a esse lugar, é terrível, no sentido assim, há uma força. Tanto que quantas pessoas que estão em batalha espiritual, combate espiritual, e ali dentro alcançam a libertação. Só de entrar na gruta, são libertas. Só de entrar na gruta, elas experimentam uma libertação profunda. Que é uma das maiores experiências, assim, a conversão ali. Tanto que, quando você entra, desce a escadaria e vai entrar, né, mesmo na gruta, aqui os pecados serão perdoados. Aqui os pecados são apagados. Né? E tem ali ao lado o sacramento da confissão, e missas ao longo do dia, Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, é uma experiência muito forte. Inclusive, tem tudo a ver com Pode Peregrinar, porque nós fizemos, a primeira vez que nós estivemos lá, nós fizemos exatamente o itinerário que, digamos que, identifica muito o Exército de São Miguel, né? Que foi a novena, o Santuário de Nossa Senhora de Pompeia, né? A Gruta de São Miguel Arcanjo, e também passamos na Itália, ali na Porciúncula, ali na Rainha dos Anjos. Então, isso é muito característico do Exército de São Miguel, a Rainha dos Anjos, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, São Miguel Arcanjo. Então, nós produzimos um documentário que se chama Quem como Deus. E isso vai ajudar muito as pessoas. Eu acredito que talvez muitas pessoas, inclusive, procuraram a obra de Maria, desejosos desse lugar, porque nós fizemos toda uma narrativa nesse percurso, e aí dá para você sentir bastante, até mesmo dessa espiritualidade, da mística de cada lugar. Assim. Então, fica aqui a sugestão. Eu tenho certeza que isso vai despertar em quem está nos assistindo agora o desejo de fazer essa experiência. Surgiu uma dúvida aqui, uma curiosidade. Como que surgiu o Exército de São Miguel? Um tempo de muita dor, de muita aflição, de muito combate, um tempo de desespero, e o que está lá no livro de Daniel, capítulo 12, um tempo de angústia, pandemia. O Instituto Hesed tem uma devoção a São Miguel Arcanjo. Nós já nascemos debaixo da espada de São Miguel. Desde que eu entrei no mosteiro, eu estou no mosteiro há quase 15 anos, né? E a imagem de São Miguel já está no alto do mosteiro. As nossas madres fundadoras, Madre Jane e Madre Kelly, já trouxeram essa devoção. E vivemos essa devoção, inclusive, com a Quaresma de São Miguel já há 26 anos, há muitos anos. Então, a devoção ao príncipe da milícia celeste já existia, porque o Instituto Hesed tem, inclusive, os santos anjos são baluartes também. Então, nós temos uma profunda devoção angélica. E acontece que quando estourou a pandemia e as pessoas em todo aquele desespero, nós começamos a transmitir a adoração. Mas, na verdade, a adoração ela estava sendo transmitida por causa dos nossos membros terceiros, dos nossos membros leigos consagrados. Era com vista, porque eles não podiam mais entrar no mosteiro. Então, aquilo doía, porque era a nossa família espiritual. E começamos a transmitir o Nem um Dia Sem Jesus. Nem um dia sem Jesus, nem um dia sem Jesus. E assim nós seguimos. Não entendíamos de quase nada de transmissão. Era uma luta, e aí caía a internet, e a transmissão era complicado. Mas todos os dias nós estávamos lá. E as pessoas foram chegando. Aquilo que era por causa ali dos nossos leigos, inicialmente, a família foi crescendo, as pessoas foram chegando. E aí veio a Quaresma de São Miguel. E aí nós entendemos que haverá um tempo de angústia tal, que Miguel, príncipe, né, será enviado, Daniel 12. Então, foi com essa palavra que nós abrimos a Quaresma de São Miguel e veio a inspiração no coração das nossas madres. Não é? É um exército, porque essa palavra, exército, ela é muito utilizada na Sagrada Escritura. Os exércitos do Senhor são o exército dos santos anjos. Nossa Senhora usa muito também no movimento sacerdotal mariano esta palavra, exército, ordem de batalha, combate. E aí, quando chegou a Quaresma, e surgiu no coração das nossas madres a inspiração, esse nome. Somos um exército. Então, ficou o Exército de São Miguel, era a Quaresma de São Miguel.
e está aí até hoje. Medjugorje também é muito forte, né, irmã? Nascemos em Medjugorje. Nós Senhora somos todas as devoções. Mas nascemos em Medjugorje. A senhora já foi em Medjugorje? Fui. Inclusive, eu ia falar também na Terra Santa, todos esses lugares que eu mencionei, mas assim, os lugares, os santuários marianos da saudade. É casa de Nossa Senhora. Onde os santuários marianos, não é que seja uma experiência maior do que os outros lugares, não é isso, mas dá saudade. De vez em quando eu me pego assim com saudade. Lourdes, Medjugorje, não é? Fátima. Impressionante os lugares onde Nossa Senhora tocou assim a terra. Dá saudade, você quer voltar, e são lugares que têm uma graça especial. É verdade. Que, pelo menos na minha experiência pessoal, nos levam a desejar uma vida interior. Não é vida interior. Nesses lugares onde Nossa Senhora pisou, onde ela apareceu, a atmosfera espiritual ela impacta. E você é levado, Lourdes é extraordinário, você é levado a uma vida interior, a olhar para dentro, onde Deus habita. Então, é uma graça muito especial dos santuários marianos. Medjugorje é a nossa casa. A gente fala que, né, a gente não pode estar em Medjugorje todos os dias, mas o Instituto é um pedacinho de Medjugorje, é nossa casa. Eu fui já com umas irmãs do Instituto para Medjugorje, e a irmã Celina. Sim. Ela depois mandou mensagem para mim, Evelyn, o que é que se faz com essa saudade de Medjugorje? Eu disse, pois é, irmã, eu tô com essa saudade desde que eu saí do hotel, eu já estava com saudade, porque eu particularmente digo assim, irmã, que cada santuário tem a sua particularidade. Sim. Mas a primeira vez que eu fui a Medjugorje foi o ano passado. E quando eu cheguei naquele lugar, já tinha ido a outros santuários, e eu disse, meu Deus, nos outros, é claro que eu senti uma espiritualidade. Sim. É claro que eu senti uma transformação de Deus acontecer. Eu amo o santuário de Lourdes. Para mim, assim, é o meu lugar. Mas quando eu cheguei em Medjugorje, eu disse, Nossa Senhora está aqui. De fato. É diferente, parece que a presença é tão forte. E eu fui sentindo a presença dela desde o momento que eu desci do ônibus. Eu não fui para o monte para sentir a presença de Nossa Senhora. Quando eu desci do ônibus, o hotel, as pessoas, você vai até se a comida. Até a comida. Os peregrinos mesmo diziam, isso aqui é comida de mãe. Eu disse, pois é. A gente estava vindo da Itália, muita massa, muita massa, muita massa. Quando chegou em Medjugorje, fez, meu Deus, isso aqui é comida de mãe. Eu disse, exatamente isso. Até a atmosfera de Medjugorje. E na simplicidade, né? Parece uma vila, um povoado. É muito simples. E eu acredito que isso se explica, em parte, exatamente porque as aparições ainda estão acontecendo. Sim, né? É importante para quem está em casa. Nós estamos falando das aparições da Rainha da Paz, Medjugorje. Não existe uma aprovação oficial da parte da igreja, por uma razão que a igreja não pode aprovar aparições que ainda estão acontecendo. Mas a igreja sinaliza para nós, quando, por exemplo, o Papa Francisco, em 2019, autorizou, então, né, que as peregrinações acontecessem. A partir daquele momento, as paróquias, as dioceses podiam organizar peregrinações oficiais. Então, assim, a igreja sinaliza. E os frutos de Medjugorje são muito marcantes. Então, eu acredito que esse diferencial se explica, em parte, por isso. As aparições continuam acontecendo. E, gente, vocês têm que ir para Medjugorje também. E quando a Terra Santa não volta, né, as peregrinações, vocês têm que ir para os santuários marianos. Essa é a oportunidade que a mãe está nos convidando para visitar a casa dela. E as graças são extraordinárias. Sim. Teve um casal que estavam separados, eu lembro disso aqui, a esposa foi a Medjugorje. Né? E na volta, o esposo estava esperando ela no aeroporto. Olha! Né? Então, as graças, sobretudo de conversão, em Medjugorje são extraordinárias. E na vida da senhora? O que é que Medjugorje faz? Irmã Maria Celina disse assim, eu sou uma outra mulher. Eu sou uma outra mulher. Agora, a única coisa que não deu certo aqui é porque a comida é muito boa e eu estou de regime. Eu disse, pois é, irmã, mas aqui pode. Ai, cada peregrinação dessa, né, em Medjugorje, eu acredito, né, me chama a conversão.
Me chama a conversão, me chama, como eu falei, essa atenção ao interior, né? São João da Cruz, a nossa madre que ele canta, ouvido do que é criado, memória do Criador, atenção ao interior, está amando o amado, a suma de perfeição. Então, acho que Medjugorje é esse olhar, né? Esse olhar profundo para esse interior onde Deus habita. Quando a gente fala assim, olhar para dentro, não é questão de egoísmo, individualismo, não, mas é de estar com Deus e exatamente para poder ser, inclusive, melhor também, né? Por Deus, por amor a Deus e para os irmãos. E Medjugorje, para mim, é um grito de conversão. Assim, com muita paz, com muita serenidade, como mãe, como Nossa Senhora faz, mas é uma chamada assim, de que podemos ofertar mais, podemos dar mais a Deus, podemos ser mais generosos, podemos ser melhores, podemos amar mais. Que a grande mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje, eu acredito que é chamada ao amor, né? Filhinhos, se soubesse como eu vos amo, chorarias de alegria. Então, é esse ser amado para amar, né? Acredito que é muito isso. Então, você que está aí planejando a sua peregrinação, já procura ir no grupo do Instituto Rest para fazer essa experiência. Tem uma Maria Fernanda, que é aqui de Cachoeira Paulista, inclusive já esteve aqui no nosso podcast, e ela ficou procurando um grupo para ir no Pentecostes, e ela escolheu ir com vocês. E ela contou aqui para nós, irmã, a transformação que aconteceu na vida dela depois do Pentecostes. Inclusive, eu disse assim para ela, mas eu fiz uma propaganda para você ir para a Terra Santa, para ir para o Pentecostes. Aquilo que eu falei era realmente? Ela disse assim, não. Você me vendeu algo com valor, que eu tinha que pagar. Mas o que eu experimentei é muito mais que um valor material. Os valores que a peregrinação fez crescer aqui na minha vida, na minha família, na minha casa. Então, ela volta de Pentecostes completamente atuante na paróquia. Impacta muito, né? Até porque muitas vezes as pessoas têm a experiência do turismo. Sim. E aí, quando elas vão para uma peregrinação, é impressionante. Muitas, inclusive, vão ter dificuldade de fazer turismo, porque aquilo que elas experimentaram desse sagrado é tão forte que eu não quero, agora eu só quero peregrinar. Porque, de fato, a gente não dá para calcular o valor dessa transformação, dessa alegria, né? Desse sentido que você encontra. Então, é uma experiência muito grandiosa. O turismo a gente vai e volta, mas a peregrinação não acaba. O turismo você calcula o valor material, mas a peregrinação não dá. Exatamente. Gente, parece que o tempo fica muito rápido assim, quando a gente está numa conversa muito boa. A gente já está encerrando e eu queria perguntar tanta coisa mais, mas isso significa que nós temos que ter o segundo episódio. Porque quando o episódio é muito bom, eu já termino dizendo isso, gente. Vou terminar por aqui para ficar com gostinho de quero mais pro próximo. E eu já quero dizer aqui ao vivo, irmã, que tem que ter uma peregrinação com a juventude, com Arsenal Jovem. Só jovem, ó, já pensou? Então tem que ser logo, porque se esperar muito, pode ser que... Então vamos... Você que é jovem, que está assistindo, vocês concordam comigo? Porque eu já estou com a minha mala pronta já. Fazer essa experiência. Já imaginou, gente? Olha, jubileu da juventude do próximo ano já está aí. Então, vamos deixar esse pode peregrinar fluir, ter os frutos disso aqui. Quem sabe se você não vai estar em uma peregrinação, porque eu agradeço muito a Deus, porque a primeira vez que eu fiz uma peregrinação, eu tinha 22 anos. Eu nunca pensei na minha vida de ir para uma peregrinação e Deus sabia que tinha que me chamar muito cedo, tinha que me levar para as peregrinações muito cedo, para que Deus pudesse ir falando ao meu coração tanto como Ele precisa. Eu lembro que quando eu cheguei de Medjugorje, as meninas da minha casa disseram assim, o que aconteceu? Você é uma outra pessoa. Eu falei, graças a Deus, que eu não precisei dizer. Então, a peregrinação, de fato, é esse investimento na nossa alma, investimento na nossa busca de santidade. Então, irmã,
O meu desejo é que um dia eu peregrino com a senhora. Vamos juntas. E até fazer igual eu fiz com a irmã Maria Celina. Irmos em Roma, teve a celebração da Santa Missa, depois foi um momento de partilha. Eu disse, irmã, vamos na Fontana de Trevi tomar um sorvete. Porque a gente é de Deus, a gente é feliz, a gente toma sorvete também. Porque a peregrinação também é isso. É um momento de espiritualidade, mas esse momento de fraternidade, esse momento também de descansar o corpo, de descansar a mente. Então, irmão, muito obrigado. Foi maravilhoso ter a senhora aqui conosco. Foi um prazer conhecer mais um pouquinho da sua história, saber que a senhora já peregrinou conosco, eu nem sabia disso. E saber que, de fato, os frutos na sua vida vieram e nós estamos constatando hoje aqui. Bom, Hélio, eu que agradeço mais uma vez, uma alegria poder partilhar também um pouco, né, de tudo aquilo que Deus faz, aquilo que Deus está fazendo, e desejosos de que vocês façam essa experiência também, que vale a pena, que não conseguimos calcular, mas que é um investimento não vou dizer nem só na vida espiritual, porque o espiritual digamos que é o principal, mas cuidando, né, buscando isso aqui, tudo mais na nossa vida se ajusta quando a gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas se organize, se prepare para você também fazer essa experiência, né? E peça ao Senhor. Às vezes as pessoas olham, como você falou, nunca pensei que eu fosse fazer. E Deus provê, Deus providencia. Então, se tem o desejo no coração, coloca nas mãos de Nossa Senhora. Quem sabe aí na próxima peregrinação, né, você esteja já fazendo essa grande experiência. Vai tomar um sorvete comigo e com a irmã. Gente, Deus abençoe. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Eu espero por você. Deus abençoe.